pessoal, espero que todos vocês estejam bem, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa Casa na Arte, pode entrar. Eu sou Vanina Sigrist e hoje a nossa conversa é sobre ciência e arte. Já é o quarto episódio de uma série que você encontra aqui no nosso canal. Se quiser assistir aos outros episódios anteriores dessa conversa, fiquem à vontade, podem consultar aí os nossos vídeos, a gente vai deixar os cards aqui para que vocês conheçam um pouquinho do que nós já falamos até então. Nós começamos falando um pouquinho mais do passado, da origem comum, do solo comum de busca, de curiosidade, de tentativa e erro de aproximação em relação ao mundo, aos fenômenos, aos fatos, às coisas que tanto a ciência quanto a arte desde sempre alimentaram. E desta origem comum, é claro que elas passaram a trilhar caminhos bem distintos, mas que sempre se reencontram. Hoje a gente diferencia muito mais do que no passado, mas ainda assim há tantas obras de arte que dialogam com a ciência e com a tecnologia, e é sobre 3 dessas obras que nós vamos conversar hoje. A gente já falou sobre alguns filmes que retratam o século XVII, um outro que retrata o século XIX, então essas conversas anteriores prepararam um pouquinho o terreno para que hoje a gente pudesse falar de projetos atuais, de poucos anos apenas, na área da música, né, na área da escultura, que trazem à tona essa relação, esse vínculo, essa cooperação entre ciência e arte, e vai além, inclui também a tecnologia, inclui também outros conhecimentos. Eu acho que vocês vão gostar dessa conversa, então fiquem aqui comigo. Eu gostei muito de ter lido os comentários que vários de vocês deixaram nos vídeos anteriores, justamente, e muitos se recordaram da figura de Leonardo da Vinci como um homem dedicado e curioso e em busca sempre de representar o mundo, entender o mundo, propor novos mundos através, por exemplo, dos seus desenhos e das suas pinturas, que são tão famosas, mas a gente dificilmente classifica Da Vinci só como pintor, como artista, como desenhista, porque a gente sabe ele também foi um grande conhecedor das ciências da sua época e as praticou, inclusive, com bastante dedicação. Poderíamos também recordar outros nomes, como de Galileu Galilei, que escrevia belíssimos textos e se inspirava na própria poesia e pintura e literatura, enfim, para poder escrever os seus escritos e as suas obras, que hoje são considerados mais da área da matemática, da astronomia, ou seja, da ciência e não tanto da arte. Poderíamos também falar de Albert Einstein, um cientista, artista, um pouco mais moderno, um pouco mais recente, que também falava muito, argumentava muito sobre a importância dos cientistas também serem artistas e vice-versa, dada essa familiaridade com a linguagem e com a expressividade. A gente pode até pensar se um teorema, uma teoria da relatividade, uma equação matemática também não tem em si a sua beleza, né? Assim como a música, a escultura e as demais artes. Então é sobre isso que a gente vai conversar. E eu gostaria de destacar aqui, seguindo a ordem cronológica, 3 projetos bem legais que buscam justamente esta proximidade, esta correlação entre a arte e conhecimentos ditos científicos e também alguns preceitos e conceitos que sejam da área científica, da área tecnológica. O primeiro deles é o trabalho da banda Public Service Broadcasting,
que em 2015 lançou um álbum intitulado The Race for Space. E uma das canções, uma das faixas, uma das músicas, por exemplo, se chama Go. E ela foi formulada, como algumas outras, pelo arranjo de sons que foram emitidos por viagens espaciais, como a do Sputnik e algumas outras. E a banda brinca com esses sons, com alguns trechinhos sonoros de narração televisiva, enfim, dessas viagens e desses cosmonautas lá no espaço. E essa canção, por exemplo, né, ilustra aqui, nos mostra essa relação e essa aproximação do mundo da música e da composição sonora a partir do arranjo desses fragmentos, digamos assim, que expressam conquistas científico-tecnológicas tão importantes. Okay, all flight controllers, go for power descent. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Telcom, go. Jinsei, go. Ecom, go. Surgeon, go. O segundo exemplo de projeto também artístico que se alimenta muito da ciência, muito da engenharia, da arquitetura, enfim, é um trabalho de Patrick Chern intitulado Liquid Shard, ou Caco Líquido em tradução livre. É uma obra de 2016, uma escultura enorme, belíssima, cinética, porque tem movimento, que foi instalada numa praça no centro da cidade de Los Angeles e que, segundo o próprio artista, é uma escultura que mostra numa grande escala o movimento e a sensação do vento tocando a nossa pele. Então essa escultura está suspensa, presa por cabos muito longos, enfim, e é uma obra dentre várias que o Chern já desenvolveu e já criou, que brinca muito com certas leis da física e da química, outras obras que lidam com fogo, com combustão, mas que não permitem que esse fogo se espalhe e queime o público, ou algumas estruturas inclusive de astronauta que permitem a interação do público com a obra, né, para fazê-la ao mesmo tempo singular e que explora muitos desses movimentos, dessas leis, enfim, que vêm do campo da física, da engenharia e assim por diante. E o terceiro projeto que eu gostaria de comentar com vocês aqui é uma exposição que recebeu o nome Sons de Silício e aconteceu lá no Espaço das Artes na USP, em São Paulo, em 2019. É uma mostra mais recente que reuniu 20 trabalhos de artistas que buscaram explorar essa relação da arte, em específico, já que o título é Sons de Silício, da sonografia, da sonoplastia, com experimentos e científicos e tecnológicos também. Então, o que eles fizeram? As obras, elas transformam dados científicos em estruturas sonoras. E eu gostaria de destacar um trabalho desses em específico que eu achei belíssimo, que foi exibido nessa mostra. Tem vídeos aqui disponíveis para que vocês conheçam com mais detalhes, que é a obra de Pedro Paulo Santos e de Julián de Aramilho Arango. É uma obra deste ano de 2019, exposta aí nessa exposição Sons de Silício, e tem por título Sonhofonias. Vejam que curioso, eles trabalharam com um livro de Carl Jung, o Livro Vermelho, que já é todo ele uma obra de arte, apesar de estarmos falando de um psicanalista, enfim. Tem texto em que ele pretende narrar alguns dos seus sonhos
ilustrações quando ele busca uma outra simbologia para esta expressão, digamos assim, do subconsciente, do inconsciente, quando as palavras não dão conta de expressá-las, é o que o próprio artista está explicando aí no vídeo que a gente vai ver logo mais. E eles, claro, também buscam que o público interaja, então o participante, o visitante pode se deitar, pode acoplar o dispositivo sonoro para ouvir o resultado desta obra, o resultado sonoro destes dados que seriam captados por ondas de encefalograma, enfim, que traduzem um pouquinho desse mundo subconsciente em sons, né, em estruturas sonoras, que é a proposta aí desse projeto. Também vivemos em nossos sonhos. Não vivemos só de dia. Às vezes, executamos nossos maiores feitos no sonho. O título dessa obra aqui é Sonhofonias, e a ideia é sonificar conteúdos do inconsciente. E a ideia da instalação é o espectador se deitar e ouvir nessas caixas aqui os sons da polissonografia, a polissonografia convertida em som, e ouvir os trechos do livro vermelho do Jung, que são tocados aleatoriamente. O Jung, nesse livro, ele escreve à mão tanto os sonhos quanto os comentários a respeito dos sonhos, e quando ele vê que as letras são insuficientes, né, as palavras são insuficientes, ele desenha as imagens que ele vê nos sonhos dele. Bom, e existem tantos outros exemplos que a gente poderia citar aqui, mas aí o vídeo ficaria muito longo. Então eu me restringo a esses 3 exemplos, mas eu sei que vocês devem conhecer muitos outros. Se não conhecem, vale a pena procurar, vale a pena pesquisar. Se lembrarem de algum que ficou de fora, por favor, deixem aqui nos comentários outros exemplos, para que a gente possa, num momento mais oportuno, continuar, claro, essa conversa. Espero que tenham gostado. Estes são só alguns dos artistas e das obras que tentam pensar essa relação e que produzem resultados tão interessantes que a gente tem acompanhado. Inclusive, um movimento ganhou um nome, né? Agora, mais recentemente, o movimento STEAM, é uma abreviação aí formada pelas letras iniciais das palavras Science, Technology, Engineering, Art e Math, ou seja, mistura ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Esse movimento STEAM reúne artistas de várias aí tendências e de vários estilos e profissionais de diversas áreas para pensarem essas obras, essas relações. Então também vale a pena acompanhar esse movimento, quem gosta, né, desse estilo e quem gostou aqui desta nossa conversa. Nos encontramos na próxima. Muito obrigada a todos pela companhia. Eu os convido a se inscreverem aqui no canal e deixarem o like neste vídeo. Um grande abraço e até lá!